né? Então, vai dizer em Atos capítulo 5, versículo 42, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Atos 12, 12 diz assim, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Atos 16, 40 diz, saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e vendo os irmãos os confortaram e depois partiram. Romanos 16, 14 vai dizer, saudai a Assíncrito e Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que reúnem com eles em sua casa. Romanos 16, 15 diz, saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e sua irmã, e a Olimpas e a todos os santos que se reúnem com eles em casa, em sua casa. Filipenses 4, 22 diz, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que se reúnem na casa de César. Aí tem várias outras referências. Atos 20, 20 vai dizer, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. E tem vários outros textos, então se você for perceber, a igreja cristã, quando ela nasce dentro de uma religião que era a religião judaica. A religião judaica tinha os seus templos, a religião judaica tinha suas sinagogas, seus locais de reunião, mas a igreja cristã não tinha. E onde que eles se reúnem? Eles se reúnem nas casas. E a igreja, por ser perseguida, se reunia nas casas. Então, a igreja primitiva era uma igreja que se reunia nas casas. Então, como diz aí esse slide que vocês estão vendo aí, diz assim, as casas são os berçários da igreja. O que é um berçário? O que é um berçário? É onde os bebês, depois de nascerem, eles são colocados, não é? O berçário é o primeiro local para onde o bebê vai depois do nascimento. Então, ele vai dizer que as casas são o berçário da igreja e a gente vai tentar entender um pouquinho esse contexto. Mas primeiro eu queria contar para vocês um pouquinho da história da nossa igreja e por que surgiram os pequenos grupos dentro da nossa igreja. Primeiro, a nossa igreja ela começou numa casa. Então, a primeira reunião que a gente teve, as primeiras reuniões, eram na garagem da casa da pastora Meire. Ela tinha dado um culto de ação de graças e depois desse culto de ação de graças, algumas pessoas falaram assim, aqui dá uma igreja, aqui dá uma igreja. A gente tinha passado por um processo muito doloroso, saindo da igreja onde a gente estava, ferido, machucado, com vários problemas. E a gente começou a se reunir ali para fazer os nossos cultos. A gente começou a realizar os nossos cultos mais ou menos em outubro de 2008. E quando foi em abril de... Eu não recordo exatamente se foi no dia 1º de abril ou no dia 1º de maio. Eu tenho quase certeza que foi no dia 1º de maio, porque era um feriado, né? No dia 1º de maio, nós fomos para a igreja onde nós estamos hoje. E então, nossa igreja passou por um período de se reunir nas casas. E antes disso, a gente fazia muito culto nos lares. Primeiro, antes de falar o que são os pequenos grupos, eu quero falar o que não são os pequenos grupos. O que um pequeno grupo não é? Um pequeno grupo não é um culto no lar. Ele tem uma característica diferente. Um pequeno grupo não é uma igreja. É diferente. Um pequeno grupo não é uma reunião de oração. Um pequeno grupo não é um culto. Um pequeno grupo também, eu vou tentar não entrar muito, mas a gente tenta desassociar um pouquinho do que as pessoas conhecem como som. Pronto, voltou. Então, a gente tenta desassociar um pouco do que é a célula, porque ele tem algumas características diferentes que eu gostaria de pontuar aqui, mas de forma um pouco mais superficial, sem entrar muito no mérito. Mas isso são coisas que o pequeno grupo não são, né? Então, de fato, o que são os pequenos grupos, né? E por que surgiu a ideia da nossa igreja de trabalhar com os pequenos grupos? No ano passado, a nossa igreja passou por uma reforma e essa reforma durou 6 meses. E do período que nós iniciamos a reforma, que foi praticamente no mês de fevereiro, quando a gente iniciou a reforma, a gente decidiu se reunir aos domingos na nossa casa, na minha casa da minha esposa. E a nossa igreja tinha culto de terça-feira e culto de domingo.
e outros eventos, outras programações na igreja, de oração, às vezes tinha cultos de sábado, enfim, mas os cultos regulares eram de terça e domingo. E quando a gente começou a fazer os cultos na nossa casa, aconteceu um outro fator. O primeiro era que a gente só estava tendo culto de domingo, porque não dava para ter culto durante a semana em casa, uma vez que a igreja estava em reforma. E o nosso culto era apenas no domingo. Um outro fator é que a gente tinha uma quantidade muito grande de pessoas que tinham ingressado no seminário. E a maioria dessas pessoas eram obreiros, a grande maioria. Então tinha uma quantidade ali de mais ou menos 7, 8 pessoas que ingressaram no seminário, entre pastores, missionárias, diáconos, o que fez com que eu, como pastor, ficasse muito preocupado com a manutenção de um culto na terça-feira, que já era um culto que não tinha tanta gente. Então era um culto que tinha baixa adesão, tinha um público fiel que ia toda terça-feira, mas eu também tinha essa questão de muitos obreiros também não poderem participar do culto, que eram pessoas que eram frequentes também no culto de terça-feira. E a gente começou a fazer os cultos de terça-feira em casa, e a gente permaneceu ali, de domingo em casa, a gente permaneceu ali por 6 meses. Quando estávamos prestes a voltar para a igreja, essa situação estava me incomodando demais, que era voltar para os cultos de terça, sem os obreiros, um culto que já tinha uma baixa adesão. Falei, como que a gente vai fazer o culto sem que pessoas do grupo de louvor estão no seminário, pastores no seminário, missionárias no seminário, e eles estudavam de terça-feira, então eu estava com uma preocupação excessiva a respeito desse assunto. E por uma providência divina, um dia eu entrei na livraria, e eu gosto de comprar livro pelo menos umas 2, 3 vezes no ano. Eu entro na livraria e pego vários livros que são de assuntos do meu interesse, alguma coisa que eu goste ou alguma coisa que eu queira pesquisar. E nessa ocasião, eu não estava procurando nada específico, mas eu queria ver algum material falando sobre igreja, sobre administração eclesiástica. E eu peguei um livro que até recomendo para quem quiser aprofundar um pouco mais no assunto, eu falo sobre isso sem ressalva nenhuma, que foi um livro muito bom e inclusive recomendado por grandes pastores e pessoas assim muito influentes. Na ocasião não conhecia nem o autor e nem o livro, mas chama A Treliça e a Videira. E me recomendaram esse livro na livraria. Eu peguei o livro e comecei a ler o livro. E no livro fala um pouco sobre a estrutura da igreja, onde a igreja ela tem que ter a treliça, como se fosse uma estrutura para que a videira pudesse crescer. Eu comecei a ler esse livro sem muita expectativa, mas o assunto do livro me empolgou muito. E eu cheguei no final do livro com essa sensação de que alguma coisa precisava ser feito, e o tema do livro era justamente sobre pequenos grupos. Eu fui aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. E aí eu cheguei um dia, e a gente estava prestes a voltar para a igreja, que foi em agosto do ano passado, então faz exatamente um ano esse processo. Eu cheguei um dia e falei para a pastora Mary, que é a vice-presidente do ministério, eu falei assim, eu estou pensando em não ter o culto nas terças-feiras, e estou pensando em adotar um modelo de pequeno grupo. E eu falei muito rapidamente para ela ali. E a minha intenção de falar para ela era que se ela não aprovasse a ideia de cara, eu nem ia tocar para frente. Eu não ia reunir as outras pessoas, outros pastores, não ia falar sobre esse assunto. E ela me deu carta branca, ela falou, não, você que sabe. Eu falei, tá bom. Aí reuni a liderança da igreja, falei numa vigília que a gente teve em casa, a última vigília que eu tive em casa, antes da reinauguração da igreja, que todo mês a gente fazia uma vigília na última sexta-feira do mês. E aí, logo em seguida, eu falei e apresentei o material para a igreja, e logo em seguida a gente teve o primeiro culto na igreja. Logo no primeiro culto a gente falou como seria essa estrutura, que eu quero apresentar para vocês. Então, como que isso funciona na nossa igreja? A gente começou a fazer o pequeno grupo muito de improviso, e a gente foi aprendendo no meio do caminho. Então, algumas coisas a gente foi adaptando para situações que eram de acordo com a nossa realidade. E aí eu vou explicar para vocês agora como que é a estrutura do pequeno grupo. Então, o sistema de pequenos grupos não é apenas uma boa ideia, é uma invenção social ou uma manobra psicológica. É um sistema derivado da Bíblia que promove a plenitude do discipulado.
Como vocês viram, a gente citou vários textos aqui que falam a respeito disso. Quem fala sobre isso é o Rieder, no livro A Revitalização da Sua Igreja Segundo Deus. A igreja se reunia em casas. Então, a igreja se reunir em casas é uma coisa que remete à igreja primitiva, que crescia exponencialmente. A Bíblia diz assim que, em Atos, capítulo 2, se não me falha a memória, vai dizer assim que Deus acrescentava à igreja dia após dia aqueles que haviam de salvar-se. E aí a gente vai ver o que são os pequenos grupos. Pequenos grupos, ou PGs, são unidades básicas de membros da igreja, de até 15 pessoas. Então, são de 6 a 12, no máximo 15 pessoas que se reúnem semanalmente nos lares, visando crescimento, encorajamento mútuo, bem como dinamizar as estruturas de pastoreio, evangelismo e discipulado. Então, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho como que funciona a estrutura da reunião. A gente tem a reunião, na reunião a gente tem um coordenador. Uma das diferenças que a gente tem em relação àquilo que se popularizou muito nos anos 2000, que foi a igreja em célula, que explodiu, houve uma explosão de um fenômeno muito conhecido que era a igreja em célula, que trouxe muito crescimento para a igreja evangélica brasileira num contexto geral, mas também trouxe muitos problemas, porque igrejas que cresciam demasiadamente, sem a estrutura necessária, e colocando muita gente novo convertido para pastorear ou para discipular pessoas. E um outro problema muito grave que acontecia também é que muitos daquelas pessoas que estavam à frente de trabalho, eles se denominavam líderes daquele pequeno rebanho. E uma das coisas que a gente não tem no pequeno grupo é um líder nominal, alguém que esteja em uma estrutura hierárquica acima das outras pessoas. Ali todos estão ali como irmãos. Não tem uma pessoa que está acima das outras ali. O que nós temos no pequeno grupo é um coordenador. Quem é o coordenador? É a pessoa que faz a divisão e atribuições das tarefas na semana. Então, cada pequeno grupo que tem ali em torno de 10 a 12, até 15 pessoas, cada uma dessas pessoas atua no trabalho da igreja, no trabalho do pequeno grupo. Outro ponto importante também é o seguinte, que na nossa igreja a gente já tinha uma estrutura de trabalho que era muito a figura do pastor e as demais pessoas que trabalham na igreja no culto dominical. Então, por exemplo, na nossa igreja a gente não tem uma estrutura de grupos como tem aqui, por exemplo. A gente não tem grupo de irmãs, a gente não tem grupo de jovens, adolescentes, crianças, os departamentos como a gente vê nas igrejas. Na nossa igreja a estrutura é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, nós temos o trabalho infantil, que é feito com as crianças, mas as crianças não têm momento durante o culto para poder ter uma oportunidade. A gente tem o trabalho com os adolescentes e os jovens, mas eles não têm um momento durante o culto para ter uma oportunidade, por exemplo. Nem as irmãs, e nem que a gente tem o grupo das irmãs, que a gente chama o PG de mulheres, o PG de homens, mas esses grupos eles não têm horário durante o culto, por exemplo, para fazer uma apresentação ou ter uma oportunidade. Na nossa igreja a gente tem poucas oportunidades, então essencialmente na estrutura da nossa igreja a gente começa com a abertura do culto, que é o louvor, ministração da oferta e pregação. Então a gente tem um tempo longo para pregação, aproximadamente 45 minutos, e dessa estrutura a gente também tem uma outra coisa, que domingo essencialmente quem prega sou eu. Então, na maioria dos domingos, 90% das vezes, quem prega sou eu na igreja, porque eu prego em série. Então, eu pego uma série de pregações e eu faço aquela série de pregações durante o ano inteiro. Então, a gente prega expositivamente. Não só eu, mas os outros pastores também. Então, a gente adota o método Lectio Continuo, onde você vai expondo texto a texto, versículo a versículo de todo um livro. Então, o primeiro livro que eu preguei foi Romanos, e hoje já deve ser a 10ª série que eu estou ministrando. Acabei agora a 1 Timóteo, e a semana que vem a gente inicia Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, semana que vem a gente inicia 2 Tessalonicenses. Então, nessa estrutura de culto, pouca gente trabalha. Já na estrutura de PG, a igreja inteira acaba se envolvendo, porque vocês vão ver na estrutura que você tem ali pelo menos 5 atribuições que são dadas individualmente a cada uma das pessoas que trabalham durante a reunião do pequeno grupo. E aí a gente começou
a reunião do pequeno grupo, que são unidades básicas, né, pequenas, onde nós não temos um líder, alguém nominal como líder. O que nós temos na igreja são coordenadores. Então, o coordenador é aquele que ele vai fazer as atribuições das tarefas. Outra figura que nós temos também são os auxiliares, são as pessoas que auxiliam o coordenador durante o desenvolvimento dessas tarefas. E nós temos também os anfitriões, que são as pessoas que abrem a sua casa para poder receber esses pequenos grupos. Então, uma família se candidata a receber um pequeno grupo na sua casa. A igreja vai lá e se reúne semanalmente. Nós começamos inicialmente com um pequeno grupo, depois fomos para 2 pequenos grupos, e hoje nós temos quatro pequenos grupos. Hoje nós temos 4 pequenos grupos e eu vou explicar para vocês como que foi o desenvolvimento disso. Então, quando eu apresentei a ideia, num contexto geral, a igreja ficou meio assim: o que o pastor Felipe está inventando? Esse foi o sentimento geral da igreja. E teve gente que chegou para mim, claramente falou: não conte comigo. Falou: não conte comigo. Então eu tinha um desafio, porque todos nós somos muito resistentes à mudança. Muito resistentes à mudança. O ser humano é resistente à mudança. Para fazer isso, foi uma coisa que, assim, foi pelo Espírito, porque eu naturalmente não era uma coisa que eu faria. Eu sempre fui muito resistente com a ideia de reuniões em células e qualquer outra coisa parecida do tipo. E aí eu comecei só quando eu li o livro, minha mente abriu, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. Qual que é a estrutura da reunião? A reunião começa com encontro, são 5 E's, vocês vão notar aí que na estrutura dos pequenos grupos são 5 E's, se vocês quiserem anotar. O primeiro E é o encontro. O que é o encontro? O encontro é aquele primeiro momento onde as pessoas se reúnem. As pessoas estão chegando. Então, a gente também chama esse encontro de quebra-gelo. O que é o quebra-gelo? Não tem a finalidade de ser espiritual, não tem a finalidade de ser educativo, provocativo, nada disso. É um momento onde você vai introduzir as pessoas que estão ali de uma forma que elas consigam se sentir um pouco mais à vontade. Porque uma das coisas que o PG é importante é que ele é uma poderosa ferramenta de evangelização. É uma ferramenta que faz com que você consiga alcançar pessoas que muitas vezes, através do culto, é mais difícil que essa pessoa seja alcançada. É mais fácil você convidar uma pessoa para ir na sua casa ou para ir na sua igreja. É mais fácil você convidar uma pessoa para ir na casa de um amigo ou para ir numa igreja. As pessoas têm essa resistência de ir na igreja. Mas quando você fala que vai ter um encontro na sua casa, um pequeno grupo, e aí você chama a pessoa para ir, a adesão é muito maior. A gente percebeu isso desde o começo, que as pessoas se sentiam mais à vontade para ir e participar. Então, na estrutura da reunião, o primeiro E é o encontro, que é o momento do quebra-gelo. Geralmente a gente faz uma brincadeira ali, alguma dinâmica, onde as pessoas, cada um deles possa falar algo e tirar aquela tensão daquele primeiro encontro. O que eu estou fazendo aqui? Não conheço ninguém, quero ir embora. E a pessoa começa a se sentir um pouco mais à vontade para receber o restante da reunião. Então, resumindo, o que é o encontro? O encontro é uma interação de você para mim, com perguntas breves ou dinâmicas breves, não ameaçadora e aproximadamente 15 minutos. Então, por exemplo, o PG, a pergunta não pode ser uma pergunta intimidadora. A pergunta não pode ser uma pergunta provocadora a nível de deixar a pessoa desconfortável. Então, uma das primeiras reuniões que a gente teve no PG, eu lembro que uma das perguntas que foi feito era uma pergunta, alguma coisa, e qual a sua idade? Pode parecer besteira, mas você pergunta isso para uma mulher, pode ser um problema. Então, as mulheres, às vezes, elas não se sentem tão à vontade, né, de falar publicamente qual a sua idade. A minha sogra, se falar a idade dela publicamente, ela vai embora ainda com raiva ainda. Então, é um perigo, né? Ou você falar para a pessoa assim, alguma coisa a respeito da religião, ou da fé dela, ou qualquer outra coisa. Não é esse o objetivo. O objetivo é que seja realmente um quebra-gelo, uma dinâmica em que as pessoas se sintam um pouco mais à vontade.
E nesse quesito eu tenho certeza que a nossa psicóloga Dalvana, ela nada de braçada, ela conseguiria deixar qualquer pessoa à vontade para introduzir qualquer assunto. E aí também a gente tinha um modelo que era mais ou menos padrão. Então a gente tinha o mesmo quebra-gelo para todas as reuniões. Hoje em dia vai muito mais do coordenador e do anfitrião decidir o que vai ser feito naquele dia. Muitas vezes eles usam alguma coisa que foi pregado na semana e para poder fazer o quebra-gelo, para introduzir o assunto do que vai ser a ministração daquele dia. Então, ele tem uma duração de aproximadamente 15 minutos. A reunião toda, ela dura entre 45 minutos e 1 hora. Vocês vão ver aqui a estrutura. O segundo E, que é o primeiro, é encontro. O segundo é exaltação. O que é exaltação? A exaltação é o momento do louvor e adoração. A gente separa ali duas, três músicas para cantar. Então, uma coisa que é importante é que a atmosfera seja mais livre, não pode ser irreverente. No sentido, quando eu falo de irreverente, eu não estou falando que não tem que ser descontraído, mas não pode ser sem reverência. Às vezes as pessoas podem imaginar que porque está em casa, pode brincar do jeito que quiser, para poder escolher as músicas que serão entoadas, os cânticos que serão entoados no PG, e aí passa, se no lugar onde tiver o encontro tiver um músico, tiver alguém que toque, ele vai fazer o acompanhamento no violão, se não tiver, no gogó mesmo, e glória a Deus por isso, não precisa de playback, não precisa de nada, é uma coisa mais simples mesmo, mas cantando músicas que são cantadas geralmente na igreja, ajuda para que a própria pessoa ela se sinta ambientada no momento que ela estiver na igreja. Eu lembro que na minha conversão, eu frequentava um grupo de um trabalho infantil evangelístico, só que eu não sabia que era um trabalho evangelístico, não tinha essa compreensão. E lá, a gente ia todo domingo para lá e brincava, chamava o ANSE, é um projeto americano, tem no mundo inteiro, em vários países do mundo, e tinha um trabalho desse na Igreja Missionária Oriental de São Paulo, lá na IMOSP, lá no Bom Retiro, do qual eu fazia parte. E eu frequentava esse trabalho. Depois esse trabalho acabou. E um dia eu fui para a igreja, e convidado, fui participar de um culto numa igreja, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. As músicas que tocavam na igreja eram músicas que eu conhecia do projeto, do ANSE. Isso me ajudou na minha ambientação. Eu não estava me sentindo deslocado, porque eu já conhecia aquelas músicas. Então, os corinhos que a gente conhece, corinhos evangélicos, né? Celebrai a Cristo, celebrai. Então, a gente cantava lá outras músicas que eram também corinhos. E quando eu cheguei na igreja, isso me ajudou. Da mesma forma, se a gente consegue trabalhar, as músicas são cantadas na igreja, os hinos são cantados na igreja também, nos pequenos grupos. Uma vez que você tem um convidado que é do pequeno grupo e ele participa do culto na igreja, vai ajudar com que ele se sinta mais familiarizado, mais ambientado também. Então, o segundo é a exaltação, que o objetivo é exaltar a Deus. As atividades são cânticos de louvor, a atmosfera deve ser de reverência e gratidão. Duração 3 a 4 cânticos, aproximadamente 20 minutos. E o terceiro é a edificação. O que é edificação? É o momento da exposição bíblica. A gente testou alguns modelos na nossa igreja nesse processo de 1 ano, e o que a gente conseguiu um resultado melhor na nossa igreja foi trabalhar a pregação do domingo. Então, no começo, eu fazia os esboços e distribuía para que alguma pessoa ministrasse esse esboço nos PGs. Deu certo, mas não estava alcançando o objetivo da forma como eu esperava. E aí o último modelo que a gente testou, e que foi o que melhor funcionou para a gente, era trabalhar o tema do que havia sido pregado no domingo. Então, como as nossas pregações todas ficam gravadas, e eu prego todo domingo, geralmente todo domingo eu prego, então eu tento trazer uma mensagem que as pessoas consigam assimilar e trabalhar isso na semana seguinte. Ajuda em várias coisas. Uma das coisas que ajuda é a fixação da mensagem. E a pessoa também ouve a mensagem depois, porque vai ter um momento ali de discussão, de mediação, onde as pessoas vão poder falar o que entenderam da pregação, o que Deus falou com elas e como que isso se aplica na vida delas. Então é muito importante, é muito, muito, muito bom. E esse momento no PG tem sido um momento de grande reflexão, de grande quebrantamento, de confissão de pecados,
O que Deus tem feito no momento da edificação, no momento da exposição da palavra, durante esse momento que a gente está no PG, tem sido algo assim surreal. Tem sido uma bênção mesmo que tem acontecido nos PGs no momento da edificação, que é quando a gente expõe a palavra. Geralmente a gente lê o texto que foi lido no domingo, e aí tem um facilitador. O facilitador ele vai dar uma introdução do que foi pregado. Então aí vai mais um adendo. Então a gente começou o processo de pequenos grupos na igreja de uma forma. A gente começou fazendo e paralelamente a gente fez o treinamento. Então a gente não fez o treinamento para fazer o PG. Tem uma frase, não sei se vocês já viram, que é assim: vem que no caminho eu te explico. Não dava tempo de fazer e treinar as pessoas para depois começar. Então, à medida que a gente ia avançando no treinamento, a gente também ia vendo coisas que a gente precisava corrigir nos nossos PGs e ia fazendo essa reavaliação, vendo o que funcionava, vendo quais eram os desafios, vendo quais eram os acertos que a gente precisava fazer, e também essa parte do facilitador, de você conseguir manter as pessoas num nível de discussão que seja produtivo, trazer a pessoa para o centro da discussão, e isso é o papel do facilitador. Porque se a gente começar a falar de um assunto aqui, cada um começar a falar uma coisa, naturalmente pode ser que o assunto vá embora e nunca mais volte. Então o facilitador ele tem esse papel de trazer as pessoas para dentro do que está sendo falado e manter ali a discussão no nível do que precisa para o PG e trazendo a reflexão e a aplicação da palavra na vida de cada uma das pessoas. Então é extremamente importante esse momento, que é o momento onde há exposição bíblica. Geralmente, esse momento ele dura de 15 a 20 minutos, só que muitas vezes ele tende a demorar um pouquinho mais. Isso vai muito do facilitador, vai muito do dia, vai muito do assunto, vai muito do grupo, mas geralmente 15 a 25 minutos é um tempo aceitável. E aí também quando está passando esse horário, já chama, já fala: pessoal, última questão, vamos falar aqui, e agora a gente vai orar. O momento próximo é o momento do evangelismo. O que é o momento do evangelismo? O momento do evangelismo é o momento de oração e intercessão. Como que a gente faz geralmente no momento da oração e intercessão do evangelismo? A gente fala para as pessoas, cada um dos presentes ali, para falar o nome de uma pessoa que eles gostariam que participasse do próximo PG, e a gente a pessoa vai mencionar: eu gostaria de trazer um amigo, eu gostaria de trazer meu irmão, eu gostaria de trazer fulano de tal. E aí a gente vai trazendo à memória cada uma dessas pessoas que as pessoas têm mais proximidade e gostariam de evangelizar, e a gente vai no final fazer uma oração por todas as pessoas que foram mencionadas. Se tiver algum outro pedido de oração, alguém enfermo que precisa orar na igreja, algum propósito específico, a gente também apresenta durante esse momento, que é o momento do evangelismo, de oração e intercessão. O que vai trazer de sentimento? A responsabilidade de saber que as pessoas precisam convidar outras pessoas para poder participar do PG. Qual que é uma das características que o PG tem de diferente, por exemplo, de uma igreja em células, por exemplo? Não tem uma perseguição por números. Não tem, precisa crescer e se tiver 12 tem que multiplicar. Não existe isso. Então, o PG, a gente tem a quantidade de coordenadores, a gente tem a quantidade de auxiliares, a gente tem a quantidade de PGs. Se aumentar, é por uma real necessidade, não é por um plano, um propósito de que tem que crescer, não. Isso é uma coisa natural, não é uma coisa estimulada. A gente trata isso de uma forma muito séria, porque as pessoas que atuam no PG, os coordenadores e auxiliares, eles atuam também como pequenos pastores dentro daquele rebanho. Imagina o seguinte: a gente vive numa igreja, as nossas igrejas não são mega igrejas, não são igrejas muito grandes. A gente conhece cada uma das pessoas que congregam conosco. E se falta alguém, a gente sabe quem faltou naquele domingo. Só que em igrejas maiores, a gente não tem como pastorear todas as pessoas, não tem como a gente lembrar o nome de 300 pessoas. E você, muitas vezes, tem pessoas que entram na igreja, ele entra, o culto começou, ele sai e o culto nem terminou ainda, deu a bênção apostólica, o camarada já está com a chave do carro na mão e já foi embora. E não dá para você conhecer essa pessoa. Então, uma vez eu ouvi o Juliano Som falando sobre a igreja em pequeno grupo. Ele considera membro da igreja
aqueles que são participantes dos pequenos grupos, porque esses sim têm condições de serem pastoreados. Por exemplo, imagina o seguinte, você participa de um pequeno grupo onde tem 10 pessoas. Se falta 2 pessoas que estavam com você na sexta, você não vai saber? Sim ou não? Não é mais fácil você lembrar de mandar mensagem para essas 2 pessoas que faltaram do que para as 15 que não vieram no culto no domingo? E quem fala que cuida de todo mundo não cuida de ninguém. Já ouviram a história do cachorro que tem 2 donos? Já ouviram? A história do cachorro que tem 2 donos é o seguinte: ou ele morre de fome, ou ele come demais. Por quê? Ou se pensa que o cachorro, o outro dono já deu comida e você não vai dar, e aí se ele não tiver dado, o cachorro vai morrer de fome. Ou você pensa que o outro dono não deu comida, e aí quando a outra pessoa já tiver dado e você deve, de novo o cachorro vai comer muito. Então, ou ele morre de fome, ou ele come demais. Lá em casa, nós temos cachorros. Eu não dou comida para os meus cachorros. Nunca. Quem dá é a Nicole. Então, se morrer de fome, é culpa dela. Se comer demais, também é culpa dela. O Floquinho, que é o nosso bichão frisê, está parecendo uma bola. E eu tenho a quem culpar. Eu falo para ela, você está dando muita comida para o Floquinho. Não é porque tem outro dono alimentando. Então, da mesma forma, eu estimulo as pessoas do PG a fazerem isso. Pessoal, vejam quem faltou do PG de vocês e mandem uma mensagem. Cobrem, falem, porque eu posso, como pastor, fazer isso com algumas pessoas, mas eu não posso fazer com todas. Então, quem diz que cuida de todo mundo não cuida de ninguém. Então, a estrutura da igreja deve ser essa, onde uns cuidam dos outros. E aí você fica sabendo de situações que são ali, por exemplo, problemas relacionais. Às vezes a pessoa está com problema no casamento e o pastor não sabe, mas o coordenador do pequeno grupo, o anfitrião, sabe. O anfitrião não precisa ser alguém, um obreiro da igreja, pode ser qualquer pessoa. O PG tem essa finalidade de ser evangelístico, então você pode montar um PG na casa de uma pessoa que você sabe que tem facilidade para convidar outras pessoas, por aí vai. Então, nesse momento de evangelismo, é um momento que a gente trata desse assunto. O evangelismo, Deus por meio de nós e através das orações. As orações intercessórias, ações de graça e clamor por vidas. Qual que é a atmosfera? Obediência ao Espírito Santo e atitude de servo. Aproximadamente 10 minutos. E aí, por último, nós falamos que o PG ele tem 5 E's. O primeiro E é o encontro, que é o quebra-gelo. O segundo E é o exaltação, que é o momento do louvor e adoração. O terceiro E é edificação, que é o momento da exposição da palavra. O quarto E, evangelismo. E o quinto E, que é o que eu considero o mais importante de todos. Esse você não pode deixar nunca. Se tem PG, tem que ter empanturrar, que é o momento da comida. É o momento onde tem a mesa farta. Porque esse é o momento não só da gente comer, mas é o momento da comunhão. É o momento onde a gente está ali para bater papo, para conversar, para ficar à vontade, para rir. E às vezes o PG acaba e as pessoas demoram ainda mais 1 hora e 1 hora e meia para ir embora. Porque ficam conversando, ficam rindo. O que o PG tem a característica de fazer? Ele tem a aumentar o nível de relacionamento interpessoal. A gente tem uma igreja que ela é mais relacional. Não é uma igreja que está presente só no dia do culto. Eles estão presentes na vida uns dos outros mais constantemente. Eles criam vínculo, criam relacionamento, criam uma atmosfera de comunhão muito grande, o que é muito importante. E eles começam a perceberem uns com os outros quais são as suas faltas, quais são as suas necessidades, quais são as suas deficiências, o que precisa ser trabalhado. Se na igreja a gente tem um lugar onde a gente tem ali o grupo de louvor, 5 pessoas, a pessoa que dirige o culto e ministra a oferta e a pessoa que prega, 7 pessoas trabalhando num culto com 80 membros, uma igreja com 80, 90 membros, tem 7, 8 pessoas, é pouquíssima gente. Já no PG, cada PG, a gente tem pelo menos 7, 8 pessoas envolvidas para que aquilo aconteça. Então, se você multiplica isso pela quantidade de PGs que tem, você vai exponencialmente ver que a igreja toda está trabalhando. E Deus vai levantando pessoas no meio desse processo.
vai levantando novos obreiros, pessoas que estão ali somando. Aí, quais são as outras atividades que nós temos na igreja? Nós temos PG de homens, que é uma vez por mês. Nós temos PG de mulheres também, que é uma vez por mês. Nós temos o grupo de teens, que não é denominado PG, mas eles se reúnem semanalmente, tem comunhão. Um grupo de jovens forte, sadio, que querem estar junto, querem se reunir. A igreja crescendo. Então, desde que a gente começou esse trabalho, cada mês tem se acrescentado pessoas novas, pessoas voltando para Cristo, pessoas que estavam desanimadas se animando, pessoas ali voltando para Jesus, novas pessoas vindo, pessoas tendo suas vidas transformadas. Então, hoje eu entendo que o PG, ele não é só algo importante, mas é necessário para a igreja. E não é para o crescimento, mas para a edificação da igreja. O crescimento, ele é um bônus, é um plus, é algo que acontece decorrente daquilo que a gente está fazendo. Não é a causa, mas é o efeito. A causa do PG é você ter a igreja envolvida em uma atividade, ter a igreja trabalhando, ter a igreja se mobilizando, e o bônus disso, o plus disso, que é o efeito disso, é que vai haver também crescimento. Então, o efeito é o crescimento. Então, hoje, a gente não tem atividades regulares durante a semana, mas a gente tem uma estrutura que não são só os PGs. Então, a gente tem visitas de acompanhamento, porque nós, como pastores, temos muito essa questão de resolver problemas. A igreja, pelo menos a nossa igreja, ela tinha uma característica de ser ótima em apagar incêndio. Se você liga e fala assim, pastor, pegou fogo na minha casa, em uma semana a pessoa está com a casa mobiliada. A igreja se reúne, a igreja se mobiliza, a igreja corre, a igreja, faz acontecer. Alguém fala lá na igreja que teve um problema grave. Precisa de um pastor para ir visitar. Aparece 6 pastores na casa da pessoa. Na nossa igreja, a gente tem essa quantidade de pastores e que realmente vai para apagar incêndio. O que a gente tem que entender? Que a igreja não precisa ser algo para só resolver problemas, mas muitas vezes antecipar problemas. E o PG te ajuda nisso. O PG te ajuda a você entender, muitas vezes, onde existe uma situação antes mesmo que ela ocorra. Por quê? Você consegue pastorear as pessoas de forma micro, não de forma macro. Às vezes, nós como pastores, a gente consegue saber se uma pessoa está bem ou não, dependendo do lugar que ela senta no banco. Se ela está acostumada a vir junto para a igreja com o marido, com a esposa, um dia vem separado, ou o esposo vem, a mulher não vem, ou alguma outra situação que seja típica, a gente consegue saber e até talvez entender que talvez ali haja um problema. Mas a gente também tem um outro problema. A gente não fica perguntando para as pessoas se elas têm algum problema. Porque a gente sempre espera que as pessoas falem, e as pessoas não falam. E aí tem uma frase que meu pai uma vez falou para minha mãe, que eu gravei essa frase e trouxe isso como um mantra para a igreja. Uma vez minha mãe estava com raiva do meu pai sem saber o que ele tinha aprontado, e minha mãe dando patada, brigando com meu pai ali sem entender. Aí meu pai falou assim, ninguém sabe o que calado quer. Aí eu falei, entendi. Falei, se ela não falar, ele não tem como saber. Se ela não falar o que está incomodando ela, ele não vai saber, e ele vai ignorar. E muitas vezes na igreja a gente fica esperando que a pessoa fale, pastor, estou com um problema, pastor, está faltando isso em casa, pastor, não sei o quê. Tinha um irmão da igreja lá que estava mais de um mês sem receber salário, faltando comida em casa, não tinha dinheiro nem para vir para a igreja, ele não fala. E aí no PG, uma irmã percebeu, perguntou para o pastor se estava tudo bem, era um pastor, o pastor falou um problema, e ela trouxe esse problema para nós e a gente pôde atuar. Olha só que situação. E várias outras coisas aconteceram também, que a gente sabe, porque está no PG, não é porque está na igreja. No PG, a gente tem como pastorear essas pessoas de forma mais próxima. Então, qual que é a estrutura de liderança? A gente tem o líder, que a gente chama de coordenador, a gente não chama de líder, justamente para tirar essa figura de que existe alguém que é superior nessa estrutura de forma hierárquica, e não é para ser. A gente tem os auxiliares e os anfitriões, né? Os auxiliares auxiliam o coordenador em todo o trabalho, e os anfitriões são as pessoas que recebem as pessoas. O que é importante é que durante esse trabalho,
o anfitrião ele seja a pessoa que recebe, abre a casa. Ele não faz nada, ele não deve se preocupar em fazer nada. Então, por exemplo, no final, o coordenador e os auxiliares devem arrumar a casa, lavar a louça se tiver, deixar a casa limpa, organizada, porque não é para ser um peso, não é para ser uma coisa que a pessoa fale assim, poxa, está difícil para mim. É para ser uma coisa prazerosa. E tem essa característica. Também não tem um prazo de validade. Quanto tempo o PG fica na casa de uma pessoa? 3 meses, 6 meses? A gente estabeleceu como regra na igreja que a gente troca o PG uma vez por ano. Eventualmente pode ser que tenha que trocar antes, pode ser que tenha alguma mudança, ou por uma situação de mudança física, a pessoa mudou de casa, ou porque teve algum problema com o anfitrião, ou alguma coisa extra que não foi planejado, a gente faz essa mudança. Mas todos os auxiliares, coordenadores e anfitriões estão cientes que no aniversário da igreja a estrutura muda. Justamente que é para as pessoas entenderem que não é algo definitivo, mas também que não é algo muito rápido. 3 meses, 6 meses. Porque é uma ferramenta de evangelização. Às vezes você está discipulando, evangelizando uma pessoa que, por uma questão de logística, é um vizinho que está do lado da sua casa. Você vai mudar aquele culto, aquele PG de lugar, vai atrapalhar aquela pessoa que estava sendo alcançada ali, que estava participando semanalmente. A gente teve casos assim. A gente tinha um PG que ficava no Limão e toda semana tinha uma família que ia. E mais algumas pessoas, toda semana. A irmã comprou um apartamento e precisou mudar, aquelas pessoas que estavam lá não puderam mais frequentar o PG, ficou longe. Então é uma coisa que pode acontecer. Só que é uma coisa que acontece dentro de uma programação e não uma coisa aleatória. Vai mudar o PG a semana que vem. Não é bem assim. Então essa estrutura, né? Aí tem a estrutura de liderança geral, onde tem o pastor, o coordenador e os supervisores, né? Então eu sou o pastor dirigente da igreja e organizo as mudanças a respeito de coordenadores e onde serão os PGs, vem de mim. Espera aí que eu não estou conseguindo... Bom, agora está silencioso. Essas estruturas, essas mudanças, elas vêm de mim. E eu não fico fixo em um PG, eu procuro visitar os PGs. O que me ajuda a ter mais interação com toda a igreja, porém tem um outro problema também, que é a questão dos meus filhos. Às vezes eles querem estar em um PG fixo, de tão importante que eles querem ter um PG para participar. E às vezes eles falam, pai, qual PG que a gente vai hoje? Vai em tal lugar. Mas a gente não pode ir no outro lugar? Eles têm as suas preferências também, porque eles também fazem parte da igreja. E nós, como pastores, precisamos estar atentos a isso também. E às vezes meu filho vai para um outro PG que não é o PG que eu estou. E ok, o importante é ele participar. Minha filha vai para onde a gente está. Eu não sei, às vezes tem alguma menina em outro PG, não sei, um adolescente, né? O menino está com 16 anos, não dá mais para ficar arrastando ele para tudo quanto é lugar, né? Ele já não quer mais andar com a gente. E aí, para finalizar, a gente vai falar das 5 características do PG. Aí os coordenadores. Na nossa igreja a gente tem essa estrutura, onde o projeto inicial era que os pastores pudessem rodar todos os PGs. Acabou que cada pastor ele tem um PG de preferência e acaba indo naquele PG de preferência e não tem problema nenhum. O importante é a igreja estar participando, envolvida em todo esse processo. E aí as 5 características de um PG, que a gente vai falar agora. Primeiro, que ele é um encontro semanal. Segundo, é que ele acontece fora do templo, ou seja, não tem PG na igreja. Os irmãos... Às vezes alguém fala assim, essa semana não vai dar para se reunir em tal lugar, a gente pode se reunir na igreja? Não é o objetivo. Se divide nos outros PGs que vão ter, às vezes por uma questão de viagem, logística, feriado, alguma coisa assim, pode ser que não tenha um PG, as pessoas da igreja são convidadas a participar dos outros PGs. Isso pode acontecer. Ele é fora do templo. Terceiro característica é que ele é uma ferramenta de evangelização. Ele é para evangelismo, alcançar novas pessoas. O quarto, como foi muito falado, é o discipulado, é você conseguir alcançar pessoas de forma mais micro, mais específicas, mais próximas. E por último, é a multiplicação. Ou seja, o crescimento, ele é um efeito daquilo que é o PG. Ou seja, ele vai refletir em crescimento, porque quando mais pessoas são evangelizadas,
as pessoas são melhor discipuladas, isso também vai trazer um efeito de crescimento e de multiplicação. Então era isso que eu queria trazer para vocês. E se eu pudesse recomendar, era que a igreja pudesse aprofundar nesse processo, e desde já conte comigo para tudo que for necessário, para que assim como a nossa igreja foi transformada e foi alcançada através dessa visão, e que Deus tem alcançado e multiplicado a nossa igreja. A gente teve uma reforma que ampliou a igreja, precisou comprar mais cadeiras, e todo domingo os cultos eles são cheios. O nosso culto é domingo de manhã. A gente está preparando a igreja para ter mais um culto no domingo. É uma coisa que muito brevemente vai acontecer, que também é um reflexo de tudo isso que a gente está trabalhando na igreja. Então peço a Deus para que Deus possa guiar vocês, orientar vocês e abrir o bom caminho dele para a vida de cada um de vocês, e que vocês possam entender o papel de vocês no reino e na edificação e evangelização de outras pessoas, e que novas vidas, novas pessoas possam ser alcançadas, discipuladas e edificadas, e que possa haver crescimento e multiplicação na vida de vocês e na vida da igreja. Amém? Então quero agradecer já pelo tempo que me foi concedido, pela oportunidade que o pastor Maurício e a pastora Margarete, a igreja Bethesda, nos concedeu. Dizer que as portas da nossa igreja estão abertas para vocês conhecerem também. Se vocês quiserem participar dos PGs, estão convidados a participar, e também contar com o auxílio da igreja nesse processo. Se for uma escolha de vocês, a gente está à disposição para tudo que vocês precisarem. Amém?